Olá, em continuação da videoaula passada, paramos aqui nessa parte de configurar o vendedor principal. Agora a gente precisa fazer um acesso direto a esse vendedor principal, né? Então aqui digamos que ele não tem nenhuma conta associada ainda. O que é essa conta associada? Seria isso, tá? O acesso ao administrador. É o que o vendedor ele vai ver ao acessar o painel do admin, tá? Como ele se trata de um vendedor principal, então aqui a gente vai gerenciar, a gente pode incluir uma conta de usuário, né? Então aqui vamos só para diferenciar, não pode colocar de mim, tá? Então vamos para o vendedor 01, que é o vendedor principal. Vamos colocar um e-mail para ele. E aqui a gente vai atribuir qual é o vendedor. No caso, como ele é o vendedor principal, ele pode ser um administrador da loja, tá? Então ele vai ter acesso a todas as funcionalidades, tá? Então aqui a gente salva. Então se a gente acessar aqui de novo perfis de vendedor, a gente já vai ver que o usuário principal, o vendedor principal, ClickMania, ele já está atrelado a um vendedor, tá? Então aqui digamos que fosse um vendedor, né? Então o vendedor 01 é vendedor 01. Então, esse é o vendedor principal, né? Ele vai ter acesso a todas as funcionalidades que teria o próprio admin, tá? Vamos voltar aqui agora no admin e vamos fazer a seguinte configuração, tá? Digamos que agora aqui, a partir desse momento, a sua loja ela já está apta a receber vendedores, tá? Então aqui, ó, vai ter um botão principal que pode ser alterado, a estrutura, um banner e tudo mais. Venda seus produtos aqui, tá? Que vai cair nessa tela, a qual o vendedor ele vai dar informações dele, né? Eu coloquei informações simbólicas aqui. Digamos que eu sou um vendedor e quero começar a vender produtos no portal da ClickMania, tá? Então aqui a gente vai enviar o cadastro. Cadastro realizado com sucesso. Entraremos em contatos assim que seu cadastro for aprovado. Então, automaticamente, o seller ele vai receber, né, o admin da loja ele vai receber um e-mail com todas as informações, né? Então aqui ele vai receber, ó, tá vendo? Todos os dados cadastrados, o logotipo e tudo que foi preenchido pelo seller, né? Então, a partir do momento que recebemos esses dados, essas informações, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cadastrar como administrador, a gente vai cadastrar esse vendedor, né? Então, a gente vai vir aqui, perfis de vendedor. Tá? Aqui eu vou fazer uma coisa meio simbólica só para o vídeo não ficar extenso. Então, todos os dados recebidos no e-mail a gente vai cadastrar aqui, né? Como vendedor, tá? Aqui a gente pode determinar quais as permissões que esse vendedor ele pode incluir produto, tá? Então, por exemplo, esse vendedor ele só pode cadastrar produtos na categoria X, Y. Então, você pode determinar aqui ou tudo, tá? Uma outra questão é a margem de porcentagem de lucro sobre o vendedor. O que seria isso? Digamos que a loja cobre uma comissão de 20%, tá? Então, assim, toda venda que for feita através de um vendedor, o vendedor vai ser descontado 20% sobre os produtos, né? Então, digamos assim, teve um pedido de R$ 100, o vendedor ele vai receber 80% e a loja vai ficar com uns 20%, tá? Então, é nessa parte aqui que a gente coloca o lucro sobre o seller, né? Sobre o vendedor, tá? Então, a gente cadastra aqui o vendedor e verificamos que o vendedor não tem nenhuma conta, não tem nada, né? Aí é a gente que entra, a gente tem duas opções, ou gerenciar por aqui ou em contas de usuário, tá?
Conta de usuários, a gente pode criar uma conta de usuário e atrelar o vendedor, tá vendo? O novo vendedor 002, tá? Então aqui a gente vai criar a conta normalmente como se fosse criar aqui, tá? Então gerenciar. A gente pode criar uma conta para esse usuário. Então o usuário vai ser esses dados, eles vão ter que ser passados depois para esse seller, tá? Então aqui digamos que é o seller 02, né? Esse é o vendedor que ele vai vender, né, com os dados que ele informou e tudo mais. E aqui a gente vai atribuir ao vendedor 02, né? E o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa usar a opção personalizado, tá? Então aqui painel, porque esse vendedor ele não pode ter acesso a tudo dentro do admin. Ele tem que ter acesso somente aos pedidos cujo tenham itens deles e tudo mais. Então aqui a primeira coisa que a gente marca é gerenciar pedidos, tá? Então aqui, ó, em permissões de vendedores é somente isso, gerenciar pedidos. Aqui na parte de gerente de vendas a gente vai marcar as opções. Isso aqui ele vai ser padrão para todos os vendedores, tá? Então a gente tem a opção de criar produto, editar produto, excluir produto e variações de produto. Mais abaixo a gente desce aqui um pouco e a gente tem a questão de mensagens de pedido, tá? Porque se algum comprador fizer algum tipo de reclamação ou mensagem, inicialmente vai ser enviado para o admin da loja e também para o vendedor. Então aqui em gerente de vendas são essas 5 opções, né? 6 opções. Essas 5 iniciais e mensagem de pedidos. E aqui administrador de sistema não vai ter nada selecionado, tá? Então é somente isso. Eu vou fazer um teste aqui para a gente poder verificar como é que vai ser o aspecto do seller, né? Após ele se logar no seu próprio admin, né? Então aqui a gente salva, né? Então se a gente for aqui em perfis de vendedores, a gente vai ver que o vendedor 2 ele já tem uma conta de usuário. Ah, mas eu também quero criar uma conta para me se passar pelo vendedor, para me olhar o painel dele. Tudo bem. Você pode vir aqui gerenciar e criar uma nova conta, tá? Você pode colocar aqui admin seller 02, tá? E deixar tudo selecionado, porque você é o administrador desse vendedor, tá? Claro que você não vai passar esse acesso para ele, tá? Então aqui a gente vai fazer uma simulação se passando pelo vendedor, né? Vamos ver o que o vendedor ele tem aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, inclusive essa parte aqui vai ser desativada, tá? Porque como é uma funcionalidade nova, passou despercebido isso aqui. Então aqui o vendedor ele vai ter os seus produtos cadastrados, tá? Exibir produtos. No caso esse vendedor ele não tem nenhum, né? Então aqui digamos que o vendedor teste vendedor 02, tá? Digamos que é um simbólico. Então aqui automaticamente já vai atrelar esse vendedor, tá? Ele vai colocar o preço e tudo mais. Essa parte de cadastro de produtos, videoaula do vendedor, a gente vai fazer uma nova videoaula, tá? A gente estamos se concentrando apenas no quesito de cadastro do vendedor. Mas eu estou cadastrando esse produto somente para ver como é que vai ficar, tá? Então aqui, ó, o admin, né, o vendedor, ele tem um produto, tá? E inclusive na questão de pedidos não tem nenhum, né? Porque não saiu nenhuma venda aí ainda, tá? Então o vendedor ele só vai poder ver os itens próprios, tá? E o interessante é isso aqui, ó. O vendedor ele vai fazer um cadastro do produto, o produto ele não está ativo, tá? Ele não vai ficar ativo. O próprio admin vai receber um e-mail, tá? Para poder aprovar, tá? Então ele vai receber uma notificação. Admin é o dono do portal, né? Então digamos aqui que eu, ClickMania, abri um marketplace para que outro seller venda dentro do meu marketplace. Então eu sou o admin, eu sou o principal. Então eu receberei um e-mail, tá? Dizendo que o vendedor 2 fez um cadastro de um produto e ele precisa ser aprovado, tá? Automaticamente, quando a gente acessar aqui como um administrador, a gente vai ver aqui, ó, produtos, tá?
a gente vai ver o produto do vendedor 2, tá? Então aqui a gente pode aprovar, tá? Desaprovar e tudo mais. E o vendedor ele vai receber uma notificação que seu item foi aprovado, tá? Digamos aqui que um produto, vou fazer um teste aqui, ó, produto 28, ele entrou com o vendedor ClickMania, porque já são os produtos que já estavam cadastrados na loja, então eles vão ser todos atrelados a ClickMania, mas digamos que um exemplo aqui, eu quero colocar esse produto aqui para o vendedor 2, tá? Então a gente vai salvar aqui, automaticamente quando o vendedor 2 se logar aqui, ele vai ver os dois produtos, tá? E aqui, ó, se reparar, o vendedor ele não consegue ativar o produto, tá? Ele não consegue, o produto ele não está ativo ainda. Somente o admin vai conseguir ativar o produto, tá? Então, e um outro detalhe também que o seller, né, ele não consegue, ele até consegue fazer a exclusão do produto, mas ele não consegue, por exemplo, aqui, ó, ele pode desabilitar, mas ele não vai conseguir habilitar novamente, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. Ele desabilitou, só que ele não vai conseguir habilitar novamente, tá? Então aqui, digamos que esse produto é um produto ativo, né? Ele vai salvar, né? Ele alterou aqui o preço, ou algo do gênero, alguma descrição. Então, por questões de segurança também, quando o seller ele salvar, ele vai receber uma notificação que o admin foi notificado para que possa liberar o anúncio. Então, você veja aqui que o anúncio ele estava ativo, ele automaticamente ele foi pausado para que o admin possa analisar esse tipo de alteração, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Então, em questão do seller, né, acabamos de explicar tudo, né? Então aqui a gente vai ter também uma videoaula ensinando ao seller a mexer no seu próprio painel, tá? E então a gente vai partir para uma nova videoaula aqui, que seria o seller cadastrando um produto, gerenciando seus extratos e tudo mais, ok? Então nos vemos na próxima videoaula. Abraço.